o seguinte, vamos iniciar agora a nossa aula de física, tá? Gente, física, então a gente estuda movimento, estuda, né, o que interage o meio ambiente, né, na natureza, com, né, os conceitos, né, da ciência nesse ponto. Então, o que acontece? Nós agora vamos estudar a parte da mecânica, né? E na parte da mecânica ela é subdividida em cinemática, dinâmica, né? Hidrostática, né? E assim vai. Então, agora, como a gente vai estudar a primeira parte, então a gente vai entrar na parte da cinemática, tá bom? Então, a gente vai... O que trata a cinemática? Bom, então a primeira coisa a gente vai olhar o prefixo cinema. O prefixo cinema quer dizer movimento. Então, a cinemática é o estudo dos movimentos, tá bom? Então, daí que trata a cinemática, certo? Tá bom. Então, como a gente vai estudar movimento, então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que vem a ser movimento e o que vem a ser repouso, né? Então, movimento é quando um corpo se desloca de um ponto a outro, certo? Em um determinado tempo. Tá bom? Então, ele fez o quê? Ele fez um movimento. E repouso? O repouso é quando o corpo, em um determinado tempo, ele não houve o movimento. Então, ele ficou em repouso. Então, é isso. Então, se eu pego aqui um instante 1, olho para aquele corpo, ele estava no ponto 1. E no instante 2, ele ainda continua no ponto 1, então quer dizer que ele está em repouso. Agora, se eu tenho um corpo, no instante 1, ele está num ponto, e no instante 2, ele vai para outro ponto, então quer dizer que houve um movimento, tá bom? Então, é isso aí, tá? Referencial. Bom, então tudo na física, na coisa, a gente tem que ter a referência, tá? Por exemplo, eu não posso afirmar se um corpo está em movimento ou em repouso. Como assim, professor? Você está sentado aí, está parado, então você está em repouso. Não, porque isso aí depende do ponto de referência. Porque, por exemplo, eu estou dentro de um planeta que está em movimento, certo? Então, em relação ao Sol, independente da minha posição, se eu estou sentado, parado, eu estou em movimento, entendeu? Então, depende do referencial, né? Então, a gente trabalha muito na referência da física, a gente vai trabalhar com o plano cartesiano, que vai ver como o corpo se desloca, o movimento. Então, tudo depende do ponto de referência. Para eu poder afirmar se um corpo está em movimento ou em repouso, eu dependo do ponto de referência, né? Móvel, o que vem a ser um móvel? Então, na física, tudo que é tratado móvel é aquele corpo que se desloca, certo? Então a gente trata ele como móvel, né? Então, por exemplo, o carro, né? Ele move, então por isso que chama automóvel, né? Nós podemos nos mover, então a gente pode ser considerado como um móvel, tá? Tudo aquilo que pode deslocar, tudo aquilo que tem movimento, a gente considera como um móvel. Um planeta também pode ser um móvel, depende tudo do contexto onde a gente está fazendo a análise, tudo bem? Trajetória. Então, o que acontece? Quando eu tenho um corpo que ele estava no instante 1 aqui, e no instante 2 ele vem para cá, ele tem que fazer né? Ele tem que percorrer um percurso. Ele pode fazer isso que eu estou fazendo, né? Pode dar assim, pode fazer isso. Então, o trajeto é o que é essa linha imaginária, o qual ele percorreu, tá? Por exemplo, quando você tem uma estrada, a estrada é o trajeto, certo? Mas aí, por exemplo, tem coisas que você não tá em aberto, então é o caminho que o corpo percorreu, a gente chama de trajetória, certo? Então, beleza. Espaço. Legal, né? O espaço é né? Porque o que acontece? Eu tava no ponto 1 aqui e o ponto 2 eu venho para cá. Então, isso aqui, a distância de um para o outro, a gente chama de espaço. Então, entendeu? Então, o espaço, por exemplo, ele pode percorrer uma trajetória, né? Os pontos, ele vai lá. Se ele for fazer um desenvolvimento escalar, a gente considera em linha reta, né? Que às vezes andou e continuou no mesmo lugar. Então, ficou zero, tá bom? Porque, vamos supor, um móvel ele sai do ponto 1 e vai para o ponto 2 e depois retorna para o ponto 1. Então, se dependendo do tempo que eu fizer a análise, por exemplo, se foi a viagem e de volta, o desenvolvimento escalar dele foi zero. Mas o espaço percorrido já é diferente, porque ele foi e voltou, certo? Bom, agora que vem a análise. Então, a gente tem o quê?
Na física, quando a gente vai trabalhar com movimento, tem duas grandezas muito importantes que a gente vai trabalhar, que é o espaço e o tempo. Então, se eu gastei um determinado tempo para percorrer um espaço, eu desenvolvi uma velocidade, tá bom? Então, a velocidade é o quê? A razão entre o espaço e o tempo, tá? Então, a razão, o que é? Eu pego o espaço que foi percorrido num determinado tempo. Então, eu vou dividir um pelo outro. Isso é velocidade. No velocímetro do carro, aqui no Brasil, é marcado em quilômetros por hora. Então, quilômetro é o quê? A distância. Hora é o quê? Tempo. Então, isso forma o quê? Quilômetro por hora é uma velocidade, tá? Então, vamos trabalhar hoje em cima de velocidade. Quero que vocês prestem atenção, é uma coisinha gostosinha para vocês verem como que física é bom demais, né, para trabalhar. Então, vamos lá. Velocidade. Relembrando, o que vem a ser velocidade, professor? Velocidade é o quê? A variação de espaço em um determinado tempo, né? Então, eu tenho variação de espaço sobre a variação do tempo, tá bom? Então, resumindo, então eu tenho ΔS, que quer dizer o quê? Variação de espaço sobre ΔT, que quer dizer o quê? Variação de tempo. E o V é a minha velocidade. Então, essa aqui é a nossa primeira formulinha de física que a gente vai trabalhar, tá? Velocidade é variação de espaço em um determinado período de tempo, tá bom? Então, vamos brincar aqui como que funciona isso na prática. O móvel, olha o artigo móvel, gasta 10 segundos para percorrer 200 metros, né? Então, qual é a sua velocidade máxima? Tá. Então, antes da gente fazer, a gente vai identificar quem que é espaço aqui e quem que é tempo, né? Quem que é espaço, professor? É distância percorrida, né? Então, ele percorreu quanto? 200 metros. Quem que é o tempo? Aqui, os 10 segundos. Então, gente, ó, vamos pegar aqui, ó, as unidades de medida. S indica segundos, M indica metros, tá? Então, metros marca distância, segundo marca tempo, tá bom? Então, ó, tempo é igual a quanto? 10 segundos. A distância é igual a quanto? 200 metros. Qualquer coisa, vocês voltam para vocês entenderem, né? Então, isso aqui é interessante, eu separar as variáveis, tá vendo? S, que é espaço, a distância, né? Também, espaço e distância representam a mesma coisa, certo? E tempo, que é quanto? 10 segundos, tá? Então, qual que é a fórmula? Vou aplicar lá, ó. Espaço é quanto? 200 dividido por quem? Por 10. Lembrando, isso aqui é uma fração. Fração indica o quê? Uma divisão. Então, basta eu fazer a divisão. 200 dividido por 10, né? 200 dividido por 10 vai dar 20. Então, eu tenho o quê? 20. Gente, diferentemente da matemática, a física, eu sou obrigado a indicar a unidade de referência. Não é só 20 que é a resposta. 20 o quê? Então, velocidade é o quê? Espaço dividido pelo tempo. Então, metros por segundo. Eu tenho que falar. É 20 metros por segundo. Entendeu? Porque 20 o quê? 20 o quê? A velocidade é 20. 20 o quê? Quilômetro por hora? Metros por segundo? O que eu posso botar aqui também é milhas por dia. Tudo isso aí dá referência de velocidade. Então, você tem que indicar qual é a unidade. Então, 20 metros por segundo. Tá bom? Então, tá aqui resolvido, né? Terminando a resolução, a velocidade média do móvel foi de 20 metros por segundo, ou simplesmente representar por 20 m/s, que indica o quê? Metros por segundo, tá bom? Então, aqui eu botei só como se lê essa unidade, metros por segundo. Então, vocês basta fazer essa relação aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Tem um exercício disso aqui aí para vocês. Vamos começar hoje a trabalhar, tá bom? E fiquem com Deus. Qualquer coisa estou disponível aí para vocês no WhatsApp. Não esqueçam, terminou de desenvolver as tarefas, manda um print para você do seu trabalho para o professor, tá bom? Se puder, dê um joinha aí e até mais.